Bom, enquanto o pessoal termina de entrar aí, deixa eu ir dando uma saqueada aqui na matéria. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, apesar de ser 22 slides, mas 5 aqui é só de introdução às matérias, então está dentro do que a gente costuma fazer. Aí se a gente termina rapidinho. Fala, Benevaldo. Tudo bem? E aí, professor? Beleza? Certo. Show de bola, então. Os caras estão te queimando aqui agora, né? O William, para variar. Foi o primeiro a entrar hoje, tá no converseiro, só porque ganhou o jogo de empresa lá. Ô, rapaz, tá numa alegria danada, hein? Foi até o primeiro a entrar hoje, você acredita, cara? Ó, rapaz, então hoje ele tá na nota 10, então, hein? É. Me esqueçam, pelo amor de Deus. Fala, Vinícius, tudo certo? Tudo jóia, professor, você? Bom também. Jóia. Chuvinha aí pra dar uma amenizada no calor, né? É, pelo jeito vai ficar só uma ameaça, né? Chuva mesmo não vem, né? É só aquele chuvisqueirinho, né? É. Acho que amanhã tá marcado mais, hein? Ô, Isso aí louco, é aqui tá só para. chovendo. Aonde tá chovendo, Thaís? Castelo. Ah, Ó o barulho. Monte Castelo só não faz nevar, né? Ah, para. Ó o barulhinho da chuva. Se cair a conexão, aí já sabe, né, professor? É, Tá um pezinho d'água aqui, viu? é mesmo? Sério? Aqui tem sinal ainda. Só o tempinho fechado, só. Pergunta pra Arielle pra você ver. É. Calma aí, vamos ver se vai dar pra mostrar, mas tá escuro. Dá nada, tá tudo escuro. Eita, tá escuro assim aí, hein? Ah, Cid, né, professor? Mais um minutinho aí, só dá 10h10 a gente já começa, já. Tem que ficar interrompendo, né? Essa última aula antes de terminar o ano, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Oi, Ana, tudo bem? Entrou aí, Ana? Deu tudo certo? Tudo bem? Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Vamos começar então, galera? Bora. Isso a gente termina rapidinho, né? Tá lá, só falar. Já tá aqui. Oi, Kívia, tudo bem?
Fala, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Fala, Guilherme. Tudo certo? Então vamos, gente. Vamos embora. Já está quase todo mundo aí. Deve ter um ou dois só que está faltando aí. Vamos embora. Vamos terminar rapidinho. Bom, então eu falei para vocês que hoje eu ia passar mais ou menos uma revisão, tá? Não estudem só por aqui, porque é um complemento da matéria aqui, mas eu trouxe o contexto do que a gente estudou e o que é mais importante para cair na prova, para que pelo menos vocês entendam qual é a dinâmica da coisa, né? Para ficar mais fácil que vocês façam a prova aí, tá? Muito provavelmente eu vá fazer em cima desses slides que eu estou passando para vocês, mas não confiem, porque às vezes a gente não consegue formular a pergunta em cima disso aqui, porque como ele está sendo pelo computador, tem que ser múltipla escolha e tal, então às vezes não dá para formular em cima disso aqui, tá? Então, estudem tudo, mas provavelmente eu vou tentar formular em cima disso, tá? Fala, Grazi, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira matéria lá que a gente viu em canais de distribuição, tá nesse bimestre, que eu coloquei aqui para cair, são os tipos de atacado e varejo, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente tenta classificar em 3 itens esses atacados e varejos, né? Então, de acordo com a dimensão do sortimento de uma loja. Então, por exemplo, o primeiro item aí que eu vou tentar tentar classificar essa loja é com relação à amplitude, tá? A amplitude quer dizer que ele tem um número de funções que podem ser encontradas no ponto de venda. Então, por exemplo, um hipermercado, isso, pessoal, e até é legal porque quando você passa de uma classificação para outra, isso ele pode ser utilizado pelo próprio marketing, tá? Então, por exemplo, que aqui a gente não tem hipermercados, né? Nem aqui na região a gente não tem hipermercados, mas em São Paulo a gente tem, por exemplo, o hipermercado Extra, tá? Essa mudança de classificação, ela é explorada no marketing através da propaganda e tal, porque justamente isso faz com que ela tenha essa classificação, quer dizer que ela tem mais itens, que ela tem mais marcas, que ela tem mais setores, tá? Então, por isso que ela é chamada de hipermercado. Não é qualquer um que chega lá e coloca o nome de hipermercado. Eu vou chegar lá no supermercado de São João e vou colocar o nome de hipermercado. Não é assim que funciona. Para isso acontecer, eu preciso estar dentro de uma classificação que tenha determinadas quantidades de itens, tá? Então, não é a gente que faz isso. A gente busca classificar, tem um órgão que classifica isso, tá? Então, primeiro, com relação à amplitude, né? Com essas várias funções. Então, o hipermercado, ele tem lá, vende de tudo, né? Inclusive roupa, vende peixe, tem açougue, tem bazar, tem de tudo, né? Então, o hipermercado seria essa de amplitude. Ou ele também pode ser classificado, pessoal, pela largura, tá? De acordo com o número de modelos e marcas de determinada família de produtos apresentados aos clientes. Então, por exemplo, uma loja de roupa masculina, né, ela, apesar de ela ser roupa masculina, ela tem um sortimento grande, tá? Uma loja de roupa masculina, ela vende lá cueca, ela vende camisa, ela vende camiseta, ela vende calça, ela vende calçados, ela vende meia, tal. Então, é bastante sortimento, apesar de ela ser menor, por exemplo, no hipermercado,
mas ela tem bastante sortimento aí, tá? Então, isso a gente chama de largura, isso a gente classifica ela como largura, tá? E também tem a profundidade, que é o número de possíveis alternativas em cada modelo, a escolha do cliente. Então, pessoal, essa mesma loja de roupas, se ela tiver um sortimento de cores, aí, de muitas cores, tá, de determinado produto, então ela pode ser também classificada por profundidade, tá? Então, eu já sei que se eu for naquela loja, eu vou ter um determinado modelo de produto que ele vai ter várias cores para minha escolha, tá? Então, isso é de acordo com a profundidade, ok? Bom, então aqui, ó, o Kotler, né, com bases nesses conceitos aí que a gente viu, esses 3 conceitos, ele classifica o varejo conforme abaixo aqui, ó. Primeiro, como loja de especialidades, né, que possui uma linha restrita de produtos. Então, por exemplo, eu posso ser uma revenda de água, eu só vendo água. Então, tem uma linha de produtos ali muito, muito curta, muito pequena, né? Então, é uma loja de especialidade, tá? Ou ela pode ser também uma loja de departamento. Loja de departamento é que nem a C&A, que nem a Renner e tal. Então, ela possui vários tipos de produtos. Além de roupas na Renner, você vai encontrar lá perfumaria, você vai encontrar lá roupa íntima, você vai encontrar bolsas, óculos, então uma série de outras coisas, né? Então, a gente chama de loja de departamento, tá? O supermercado são operações de autosserviço, ou seja, que não requer um funcionário para te atender ali, tá? E você vai lá, escolhe o que você quer, coloca no carrinho, passa e vai embora, tá? Então, são operações que a gente chama de autosserviço, tá? No supermercado, normalmente, essas são produtos de baixo custo, tá? De baixa margem de lucro, porque o supermercado ele trabalha muito com rotatividade, né? Então, eu não posso colocar uma margem de lucro muito grande, porque eu vou ganhar na rotatividade, ok? Então, como tem muita concorrência, eu não posso trabalhar isso de uma forma que seja mais cara. Principalmente aqui na nossa região, tá, pessoal? Em São Paulo, por exemplo, isso já não acontece. Em São Paulo, eu tenho lojas e alguns supermercados que são destinados para as pessoas de alta renda. Então, por exemplo, o supermercado Pão de Açúcar, ele quis entrar nessa situação, tá? De vender para o pessoal de alta renda, tá? Então, eles têm produtos mais elaborados, tal. Então, funciona dessa forma, ok? Outro setor aí que seria loja de conveniência, tá? São lojas, aqui perdeu-se um pouco essa questão da loja de conveniência, né? Do que é o objetivo da loja de conveniência, né? Quem já morou em cidade grande aí sabe como é que é a loja de conveniência. Ela fica 24 horas, 7 dias por semana, tá? Então, aqui agora as lojas de conveniência chamam de conveniência, mas para mim não é nada de conveniente, né? Elas têm um horário um pouquinho mais diferenciado, mas que fecha lá pelas 8, 9 horas da noite, fecha e vai abrir no outro dia. Então, isso para mim não é conveniência, tá? Também tem as lojas de descontos aí, né? Possui mercadorias padrão ou especialidades vendidas a preços baixos, tipo as lojas de R$ 1,99, tá? Também tem o varejista off-price, né, de liquidação, possui sobras de mercadorias. Também quem já morou em cidade grande, já foi para cidade grande, que foi em algumas lojas, inclusive hoje tem muito shopping disso, né, shopping de liquidação em cidades grandes. Então, tem algumas fábricas que inclusive fazem algumas lojas de outlet, que eles chamam de outlet, né, fazem de promoções, tá? De liquidações. Tem também a superloja, né? Área de venda com grande metragem. Aí, por exemplo, você tem alguns supermercados que eles terceirizam, eles vendem espaços que são colocados lojas independentes desse supermercado.
Então, por exemplo, sapataria, né, troca de cheques, esse tipo de coisa, pagamento de conta, tal, lotérica. Então, tem algumas lojas que oferecem esse tipo de serviço. E, por último, aqui a questão de showroom de vendas por catálogo, né? Tem uma ampla seleção de mercadorias, já que você não precisa ter todas. Então, normalmente, essa venda por catálogo tem bastante tipo de mercadoria de preço elevado, tal, de alta rotatividade e de marcas vendidas com desconto, tá? Então, essas são as classificações que o Kotler coloca. É lógico que eu não quero que vocês visualizem aqui como fica lá decorando isso aqui, não é meu feitio fazer isso em prova, tá? De ficar decorando cada uma, mas para que vocês entendam como que são essas classificações, como que elas são feitas, essas classificações, tá? Não é qualquer um que vai chamar de loja de conveniência, tal. Se isso fosse colocado, por exemplo, em São Paulo, não pegaria, tá? Da forma que é aqui no interior. Loja de conveniência, 24 horas, 7 dias por semana. Ok? Então, essa matéria, aí, no caso, seria só essa questão de classificação que eu preciso me atentar, tá? Só essa questão de classificação. Aí, em seguida, a gente parte para o trade marketing, tá? Seria a segunda matéria lá que a gente viu, tá? É a questão do trade marketing. Eles vão falar assim, mas não é de marketing e tal, não sei o quê. Só que o trade marketing, que, na verdade, é o marketing industrial, ou seja, o B2B, né, que é o business to business, né? O B2B, que ele tem aspectos semelhantes ao marketing normal, só que feito de indústria para indústria. Então, ele é feito da mesma forma, quando a gente vai buscar as orientações a respeito das necessidades e desejos do cliente, só que feitas de forma diferente, tá? Mas não me interessa isso na questão dos canais de distribuição. A gente viu isso aqui, né? Vocês viram isso aqui em marketing, então eu vou tratar especificamente do B2B em marketing, tá? Aqui, o que eu quero que vocês entendam? Simplesmente o fato de como ele é aplicado, tá, nos canais de distribuição. Então, como eu vou utilizar os canais de distribuição para eu gerar valor para o meu produto ou serviço? Então, a gente já viu, já falei inúmeras vezes para vocês sobre isso, né, de que hoje, tanto na questão da praça, tá, quanto na questão de serviços internos na indústria, são esses dois itens hoje que o pessoal está batendo muito. Por quê, pessoal? Porque é mais difícil de você copiar. Lembra que a gente falou sobre isso, né? É mais difícil de você copiar. Então, no marketing B2B aqui, eu preciso achar soluções não para o consumidor final, tá? Eu preciso achar soluções para o meu intermediário, às vezes. Então, isso muda um pouco a figura, tá? Então, vamos lá. Ele possui 3 desafios aqui nesse caso, tá? O primeiro, maximizar o valor oferecido aos varejistas. Eles compram os produtos com o objetivo de revendê-los e ter lucro com isso, tá? A decisão de compra é tomada a partir de critérios econômicos. Então, pessoal, eu preciso diminuir no máximo, tá? Fazer com que eu tenha maior economia para que eu consiga vender isso para o meu intermediário, porque ele também vai precisar ter lucro nisso tudo, tá? Então, eu preciso maximizar o valor. O que é maximizar o valor? É vender dentro daquilo que ele pode pagar. Não adianta eu tentar vender um produto que ele não satisfaça as necessidades e desejos. Quando ele ultrapassa o valor que eu posso pagar, ele não está dentro das minhas necessidades. Tá? Eu não consigo comprar, eu não consigo ter lucro com ele. Então, não é a minha necessidade essa. Tá? Então, os critérios econômicos aqui, para começar dentro do B2B, que é do business to business, os critérios econômicos é um dos critérios mais importantes na questão de você vender para o seu intermediário. Ok?
O segundo fator aqui, ó, garantir que a equação de valor oferecida e todas as atividades para desenvolver o negócio de cada cliente sejam feitas de forma rentável para a indústria. Tá? E o que é garantir essa equação de valor? Não basta eu vender esse produto mais barato também. Tá? Ele também precisa se encaixar dentro de um mínimo de qualidade. Ok? Então, essa equação de valor que ele fala aqui é vender o mínimo possível, no mínimo de valor possível, tá? Dentro das qualidades esperadas pelo cliente, que é o intermediário. Ok? Então, é isso, eu preciso garantir essa equação, senão eu também não vou estar atendendo às necessidades e desejos desse cliente. Lembrem-se que marketing B2B, ou trade marketing, a gente está falando de marketing, então ele precisa estar dentro dessas necessidades e desejos. Ok? E o terceiro item aí, ó, como a base de clientes é muito mais concentrada em mercados industriais, o perigo de dependência é muito mais dramático. Tá? O fornecedor deve diminuir ou dominar, ou não dividir e ser dominado. Tá? O que ele fala aqui para mim? Que o número de compradores, normalmente, o número de dentro do mercado B2B é muito menor do que o consumidor final. Tá? São muito menos compradores, quando a gente fala de indústria comprando de indústria, são muito menos compradores. Então, pessoal, se a gente fica com muito poucos, tá? Porque tem uns, isso é o grande perigo hoje em dia, tá? E esse grande perigo, ele está em todas as áreas. Eu já vi acontecer aqui em Dracena, inclusive numa indústria de um amigo meu, que hoje já fechou e tal, mas essa indústria de um amigo meu, ele achou que fosse baita negócio fornecer para o Magazine Luiza e para as Casas Bahia, tá? A custo barato, tal, ele achou que isso fosse um grande negócio. E para que isso acontecesse, o que aconteceu? Ele passou a diminuir a quantidade de clientes. Então, ele ficou muito dependente desse quadro de 2 ou 3 clientes. O que aconteceu? Quando ele perdeu esses 2, 3 clientes, ele faliu a empresa. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Essa equação também é muito importante. Tá? Eu prefiro dividir o mercado em vários do que você vender para poucos. Porque se sai um, por exemplo, você tem 10. Se sai um, é 10% que você está perdendo. Tá? Se ele for um comprador maior, então, que ele represente mais que 10% das suas compras, das suas vendas, aliás, tá? Ele tende a causar um estrago aí na empresa, tá? Então, esses 3 fatores aí, eles são importantes na questão do trade marketing. E tudo isso, pessoal, precisa estar alinhado. Por que trouxe o trade marketing aqui para vocês nessa questão de canais de distribuição? Porque dentro do trade marketing, ele precisa estar alinhado, tá, com os canais de distribuição. Por quê? Porque os canais de distribuição que vão me trazer essa economia que vai fazer com que eu entre dentro das necessidades e desejos do cliente, tá? Do cliente B2B, ok? Então, ó, dentro das estratégias de trade aí, ó, definição, trade marketing opera no sentido de adequar a estratégia, a estrutura e a operação à companhia. Tá? Então, vamos por partes aqui, vamos tentar entender por partes. Tá? Então, trade marketing opera no sentido de adequar a estratégia. O que é adequar a estratégia? A estrutura, a operação da companhia. A companhia, se ela tem clientes que têm necessidades e desejos, ela precisa adequar a sua estratégia a essas necessidades e desejos. Ela precisa adequar a sua estrutura a essas necessidades e desejos, tá? E também o seu canal de distribuição a essas necessidades e desejos, ok? Então, sempre quando eu falo, vou me tornar repetitivo com vocês várias vezes. Falou em marketing, tenho na cabeça necessidade e desejo do consumidor. Eu preciso, a princípio, saber disso, não tem como, tá? Toda a minha estratégia ela tem que ser voltada em cima disso, ok?
Então, ó, né, a operação dinâmica dos canais de distribuição aí, então, fazer com que essa dinâmica seja rentável quando eu utilizo esses canais de distribuição, tá? Com o objetivo de atender melhor e mais rentavelmente seus clientes. Então, aquilo que a gente falou no início, tá? Meu cliente, que é o intermediário, meu cliente que é quem está comprando da minha empresa para revender, ele precisa ter lucro. Então, não adianta eu colocar o preço lá em cima que eu não vou atingir essas necessidades e desejos. Ok? E aí fica ruim para mim, porque eu não vou conseguir vender. Talvez eu venda uma vez, mas não vendo mais. Tá? E aí vem aquela questão de que acho que até já falei com vocês, inclusive, na matéria de B2B lá. Vem aquela questão de que eu preciso adequar esses canais, tá? E fazer com que isso fique barato. E eu utilizo esses canais de distribuição, eu utilizo a minha praça, eu utilizo a composição do meu produto para ele tentar se adequar melhor à minha distribuição. Lembra que a gente falou muito sobre isso também, do achatamento dos produtos, para que eles sejam melhores aproveitados na minha distribuição. Tudo isso, pessoal, qual que é a finalidade disso? É você gerar economia, tá? Então, eu não estou baixando a qualidade do meu produto. Eu estou gerando economia para que eu me adeque cada vez mais às necessidades e desejos desse cliente final. Ok? Vou colocar alguém aqui. Fala, Douglas. Beleza? Entrou aí, Douglas? Bom, então vamos lá, pessoal. Continuamos, tá? Então, ó, primeiro desafio desse novo departamento, porque trade marketing, na verdade, são novos departamentos estratégicos dentro da empresa, das empresas, tá? É uma estratégia nova que saiu no mercado, não muito nova, aí, tem alguns anos já no mercado, mas é relativamente nova, tá? Então, ó, o primeiro desafio desse novo departamento, né, é desenhar a estratégia de canais de distribuição da indústria. Por quê? Porque cabe ao trade marketing fazer com que ele gere economia, tá? Estando dentro das necessidades e desejos, ok? Então, ó, a estratégia de canal, para ser efetiva, necessita ser coerente com os objetivos e estratégias de marketing, de forma que os produtos sejam disponibilizados de forma efetiva aos consumidores-alvo. Consumidores-alvo que a gente fala aí são os intermediários ou compradores da indústria, não o consumidor final, tá? Então, ó, essa estratégia deve estar preparada para customizar o composto de marketing ou marketing mix às necessidades de cada canal de distribuição. O que é customizar o marketing mix? O marketing mix, tá? As necessidades de cada canal de distribuição. Se eu estou mexendo com o produto, se eu estou fazendo o produto achatado, para ele caber mais no caminhão, eu estou mexendo com os canais de distribuição, eu estou utilizando o produto para mexer com os canais de distribuição. Tá? Lembre-se que eu estou falando de mix marketing, tá? Então, eu estou utilizando o produto para gerar maior economia e melhor adequação aos canais de distribuição. Então, vamos lá. Eu estou utilizando, se eu estou utilizando dessa forma, eu estou gerando economia. Então, eu estou mexendo com o preço, tá? Para melhor satisfazer os canais de distribuição. Ok? E com isso, pessoal, eu preciso, se eu não falar para o meu consumidor que eu estou trabalhando esse tipo de estratégia, tá? Inclusive, eu preciso fazer isso, senão não adianta nada. Tá? Por que foi tão colocado na questão, quando foi achatado os produtos lá, né, que foram colocados no mercado, então diminuiu lá
quantidade de produtos no caminhão, tal, eu poderia ficar quietinho, ficar quieto e absorver tudo aquilo que eu consegui de lucratividade com aquilo. O que as empresas fizeram, pessoal? Quem achatou? Tá? Imagina, eu vou repassar esse custo para o meu intermediário, para o meu comprador. Tá? Por que eu vou repassar esse custo? Porque justamente eu estou trabalhando para adequar quanto mais, criar valor em cima desse produto, tá? Adequando ele a essas necessidades e desejos e ultrapassando ainda essas necessidades, tá? Colocando como um desejo. Quando eu tenho um desejo, isso a gente já viu por aí, né, na questão de marketing, quando eu tenho um desejo, tá? É sinal de que eu ultrapassei o valor, eu criei tanto valor agregado àquele produto que essa empresa não vai me deixar, ela vai ficar um cliente fixo, tá? Um cliente que não vai mudar. E quanto mais, pessoal, volto a falar para vocês que tem aquela curva, né? Todo produto tem aquela curva, que ele do início você gasta pra caramba para lançar ele no mercado, porque você precisa tornar ele conhecido, tá? Então você gasta pra caramba no início, porque esse produto também precisa ter uma alta rotatividade, ele precisa ser distribuído no Brasil inteiro e tal, não pode faltar o produto, então ele tem um alto custo de início. À medida que esse produto vai ficando no mercado por mais tempo, tá? A lucratividade dele, ela vai aumentando. Por quê? Porque eu não preciso gastar tanto mais, por exemplo, eu não preciso deslocar um revendedor meu, eu não preciso deslocar um representante meu, às vezes, para ir te atender. A pessoa já conhece o produto, ela vai lá, ela compra pela internet e tal, né? Então, ela já conhece a qualidade do produto. E isso vai barateando o custo dele, tá? Então, voltando aí, né, que a gente estava falando, sobre o mix marketing nessa questão aí, de que eu utilizo o meu canal de distribuição para mexer com todos os itens do mix marketing, tá? Então, eu utilizei o canal de distribuição, eu fiz um produto em função do meu canal de distribuição, o preço eu adequei em função do meu canal de distribuição, e aí, como eu estava falando para vocês agora, se eu não falar na propaganda aquilo que eu fiz de bom, tá? Se eu não fizer publicidade disso, não vai adiantar nada, tá? Eu preciso falar aqui, por exemplo, olha, eu estou utilizando menos caminhões, estou colocando menos caminhões no mercado, então eu estou poluindo menos. E aí eu utilizo ele como para gerar valor agregado ao meu produto. Então, lembrem-se disso, pessoal, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente faz em função das necessidades e desejos do consumidor vai gerar valor agregado ao produto, tá? Tudo que a gente faz nessa função vai gerar valor agregado. E é justamente isso que faz com que o meu cliente fique fixo, tá? Que ele seja mais fiel ao meu produto. Ok? Tudo bem? Beleza, né? Bom, então, a próxima aí falava da distribuição direta e indireta. E lembre-se também que eu falei aqui, né, que distribuição direta e indireta, eu preciso também adequar elas e saber que a gente já questionou bastante sobre isso, né? Que as empresas estavam fazendo a distribuição direta para tentar ganhar vantagem competitiva, estava esquecendo dos intermediários, que eram as lojistas e tal, e essa guerra, ela parece estar cada vez mais evidente aí, tá? As lojas fechando, ou mudando de fornecedor, ou mudando de tipos de produtos, tá? Porque o seu fornecedor, ele não está garantindo aquilo que é o mínimo para você, tá? Então, a gente já falou muito sobre isso, beleza? Então, ó, a distribuição tem caráter estratégico, tá? Então, é o que eu falei, se você decidiu distribuir isso de forma direta, você precisa estar claro isso, você precisa estar ciente de que isso dificilmente vai ter volta, tá? Para ter volta, isso vai custar caro.
Então, ela tem que ter caráter estratégico. A princípio, como eu sempre falei para vocês, a princípio, a distribuição direta, ela parece ser uma coisa, assim, fantástica para a empresa, né? Ela revendia esse produto por 100 e ela passou a vender diretamente por 200. Parece ser uma coisa fantástica. Só que ela não lembra que quem vende customizado, e esse é o grande canal hoje, esse é o grande negócio hoje, quem vende customizado é aquele que conhece, né, as características daquele determinado consumidor, que é o lojista. Não tem como uma indústria em São Paulo saber quais as reais necessidades e desejos tem aquele meu consumidor em Tupi Paulista ou em Dracena. Tá? Então, ela tem que ter caráter estratégico e ela tem que estar muito ciente de que a partir do momento que ela escolhe fazer essa distribuição direta, isso dificilmente vai ter volta. Ok? Então, esse, ó, é um dos mais importantes entendimentos que a gente deve ter, né? Que a distribuição, ela tem que ter esse caráter estratégico. Então, quando uma empresa lança um produto no mercado, os concorrentes, eles devem ter as duas preocupações fundamentais. Primeiro, verificar se o produto lançado ele é inovador, tá? E de que forma esse produto ele vai afetar o mercado, ok? Então, eu vou analisar se vale a pena eu lançar um produto similar, tá? Outro fator aqui na questão de distribuição, proceder a uma avaliação da estrutura de distribuição atual, tá? E como ela será afetada por aquele lançamento, verificando se será necessário alterá-la a fim de manter a competitividade. Então, eu tenho uma porrada de produtos da China sendo despejado no mercado brasileiro, tá? E as empresas precisam tomar ciência, a gente já falou também sobre isso, né? As empresas precisam tomar ciência de que esses produtos, eles são subsidiados pelo mercado chinês. Por exemplo, a distribuição desses produtos, elas são subsidiadas pelo mercado chinês, pelo governo chinês, tá? Então, as correios deles lá são subsidiados pelos governos chineses, tá? Então, isso fez com que os produtos de baixíssimo custo fossem colocados no Brasil, você competindo de igual para igual com os produtos que aqui estão, tá? Então, eu preciso saber, por exemplo, se essa distribuição atual, se ela vai fazer com que o meu produto, ele se torne um concorrente direto, um concorrente com os mesmos preços, com as mesmas formas de envio, tá? Então, o que a gente já falou também, citei como exemplo para vocês, a Netshoes, né? Netshoes colocou lá uma agência de correio lá dentro, para quê? Para que diminuísse seus custos e mandasse mais rapidamente. Qual é a estratégia deles hoje de Amazon, por exemplo, não conseguir ter ganho o mercado deles? Porque justamente por essa questão de mandar o produto rapidamente, isso se tornou a grande vantagem competitiva da Netshoes, tá? Então, ela tem esse diferencial, ok? Então, o próprio canal de distribuição é o diferencial da empresa. Ela não é lógico que ela tem preço, ela tem variedade e tal, tá? Mas isso a Netshoes tem, a Centauro tem, a Canui tem uma porrada delas que tem aí, tá? Zatin, tem uma porrada delas que tem, tá? Mas essa questão da distribuição rápida, basicamente, é mais ela. Então, ela utiliza essa questão da distribuição como seu diferencial competitivo. E é uma distribuição direta, pessoal? Não é. Ela, na verdade, ela é uma intermediária, tá? Que se tornou tão importante para as indústrias, que as indústrias mesmo não conseguem competir com ela. Se vocês abrirem, por exemplo, o site da Adidas e você abrir o site da Netshoes e comparar um produto, é perigoso estar mais barato no site da Netshoes do que da Adidas.
Por quê? Porque a Adidas tem custos para estar mandando esse produto. Ainda que ela venda, tal, que ela seja o fabricante, ela tem custos altos para enviar esses produtos, tá? Então, muito provavelmente, ela não vai conseguir, ela sendo fabricante, às vezes ela não consegue nem competir com o seu intermediário, ok? Outro fator aqui, ó, distribuir um produto ou serviço, né, que é uma definição do que é a distribuição, né? Distribuir um produto ou serviço nada mais é do que fazer chegar às mãos do consumidor final aquilo que ele pretende consumir, dar ou simplesmente guardar para uso posterior. Beleza, até aí sem problemas, né? De modo geral, essa distribuição ela pode ocorrer de dois modos distintos aí, que a gente está cansado de saber, está careca de saber, né? E ela pode ser distribuída diretamente, ou seja, sem intermediários, né, da sua fabricante até o consumidor final, ou ela pode ser uma distribuição indireta, onde ela passa por intermediários aí, tá, para chegar até esse consumidor final. Então, sem novidade, a gente só colocou isso aqui depois, porque eu queria que vocês entendessem que essa distribuição direta ou indireta, ela afeta diretamente os cofres da empresa. Tá? Dependendo da forma estratégica com que ela é feita, às vezes ela se torna até o diferencial da empresa, como foi o caso da Netshoes. Tá? Então, para efeito de facilitação do entendimento, ó, dividimos, inserimos os intermediários no conceito de distribuir direta ou indiretamente, tá? Veremos a seguir de forma mais detalhada o que vem a ser esses dois princípios. Primeiro, a distribuição direta ocorre quando o detentor do produto ou serviço tem o objetivo de encurtar o caminho até seu consumidor final, principalmente no caso do comércio eletrônico aqui, né? E garantir a velocidade na entrega e o mínimo manuseio ou transporte do produto, de modo a evitar prejuízo às suas propriedades físicas originais, tal. Tá, tudo bem. A gente evita o mínimo de manuseio, a gente tem velocidade na entrega, tal, não sei o quê, mas e aquilo que eu falei, né? Essa distribuição direta, ninguém consegue competir com a customização, pessoal. É difícil você competir com customização. E o que é customização nesse caso? Eu vou customizar o produto do meu cliente final? Não, tá? Não é esse o caso. Eu vou customizar, sim, o meu pedido dentro daquilo que eu vou vender para o meu consumidor final. Então, vou ser mais claro aqui para que vocês entendam, tá? Quando eu tinha loja de calçados, e eu revendia para as indústrias de Franca, eu era um revendedor deles, tá? Além de ter a loja de calçados. Quando eu vendia para eles, o que acontecia? Eu tinha na mão todo o mercado que eu consumia aqui em Dracena, eu conhecia os gostos, tá, da nossa região. Então, eu sabia, estrategicamente, tá, eu sabia que um produto que é lançado em São Paulo, por exemplo, numa feira de calçados, eu sabia que em Dracena ele demoraria de 2 a 3 anos para começar a pegar. Tá? Quando entrou, por exemplo, Alpargatas, que a Havaianas lá começou a revender Alpargatas, tá? Isso já vinha sendo vendido em São Paulo fazia muito tempo. Então, não adianta eu comprar esse produto rapidamente aqui, tá? E aí, sendo revendedor, pessoal, eu vendia para o interior do estado inteiro, tá? Então, Dracena consumia um produto extremamente, vamos dizer assim, sem ser de moda, é aquele produto normalzão, bem normal, bem sem muito detalhe e tal, não sei o quê. Quando eu ia para Presidente Prudente para vender, já era um pouco mais ousado, tá? Eu não era tão careta.
Tá? Então, eu ia para Presidente Prudente, era um pouco ousado. Quando eu ia para Ribeirão Preto e Rio Preto, galera, quanto mais cores tinha o negócio, parece que você vendia mais. Quanto mais diferente era o produto, você vendia mais. Tá? E isso era de uma empresa só, ela tinha toda essa gama de produtos que ela satisfazia tanto a mim, quanto ao mercado de Prudente, quanto ao mercado de coisa. Então, a gente ajudava, pessoal, a gente ajudava a fábrica a entender o mercado dela, tá? Como que a gente ajudava? Eu chegava lá, eu vendia para eles e tal. Agora, vocês já imaginaram se essa venda vem direto da China? Se essa venda é colocada de forma que o pessoal começou a fazer hoje, né? Ah, eu vou distribuir diretamente para começar a competir com o mercado chinês, tá? Eu não consigo, pessoal, fazer essa customização, eu não consigo ter essa visão do que vende mais. Você vai ter você vai ter uma certa noção, tá? Mas você não tem noção disso que eu estou falando, de que, olha, eu sabia que em 2 anos você iria começar a vender aquele produto aqui. Tá? Eles têm uma ampla visão, tal, olha, sei o que vai pegar aqui, sei o que vai começar a vender e tal, mas não é específico, ele não é customizado, ele não é vendido diretamente para aquele cliente, ok? Então, essa é a distribuição direta. Eu vou encurtar caminhos, tal, mas eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Nem sempre esse encurtar caminho pode ser um negócio legal para a empresa aí, tá? Na distribuição indireta, ocorre quando a empresa tem por objetivo levar seu produto ao consumidor final por meio de intermediários, que podem ser muitos ou poucos. Tá? Isso dependerá das características gerais dos produtos, bem como da validade, temperatura, forma de armazenagem, que é o caso de produtos perecíveis, aí, né? De que às vezes você precisa fazer canais indiretos, e esses canais indiretos, às vezes, eles precisam está de acordo com os produtos que estão vendidos. Por exemplo, o leite brancão aí do Benevaldo não consegue, por exemplo, fazer um mercado muito maior do que esse que eles fazem por conta do produto ter uma validade, tá? Ser um leite in natura tal e ter uma validade. Então, não se consegue ampliar demais esse mercado, ok? Ele precisa chegar no dia, ser vendido praticamente no dia tal, um dia ou 2, eu não sei, né, Benevaldo? Tem mais de um dia? Vocês trocam todos os dias nos pontos de vendas? Tem 6 dias, professor, de validade, mas... 6 dias de validade? A venda é sempre depois distribuída, primeiro e segundo dia. Ah, tá. Não espera, por exemplo, chegar aos 6 dias, né, para vocês repuserem esse produto, né? Senão eles ficam perto da validade e o consumidor não compra, né? A reposição a entrega dia sim, dia não. Ah, então, exatamente isso que a gente fala aqui. Não tem como ampliar demais esse mercado justamente por causa disso. Se tem uma entrega de um dia sim e dia não, você precisa estar entregando esse produto. Ok? Tem 6 dias de validade, mas você não pode deixar para vender perto da validade, né? Então, ele precisa ser vendido nos primeiros dias. Ok? Então, essa distribuição indireta é justamente nessa questão de ter intermediários. Tá? Bom, então vamos para o outro aí, para a questão das variáveis de mercado e das necessidades dos clientes, tá? Essa matéria, pessoal, que eu passei para vocês, ela engloba todos esses aspectos que a gente viu até agora, tá? Na questão de que esses clientes, eles têm necessidades, tá? E eu preciso fazer com que essas variáveis de mercado atendam essas necessidades. Tá? Então, fica fácil o entendimento quando eu vejo dessa forma. Tá? Eu sei que, se a gente está falando de marketing, a gente está falando de canais de distribuição, a gente está falando de necessidade dos clientes. Então, fica fácil. Eu preciso adequar o meu produto ou serviço a essas necessidades. Tá? E também as variáveis de mercado, lógico, né? Então, o grande desafio hoje é desenvolver estratégias de distribuição que consigam atingir o nível de serviço adequado ao seu público-alvo, né? Em coerência com o nível de serviço demandado pelo mercado. Então, eu sei que eu tenho concorrentes,
tá? E eu sei que o meu mercado tem necessidades diferentes. Eu preciso adequar a minha concorrência, eu não posso vender muito além do que é o valor da concorrência, senão eu vou perder uma hora ou outra eu vou perder esse consumidor, tá? E ao passo que essas estratégias, né, elas têm que ser em cima dessas necessidades e desejos, tá? Então, ó, o nível de serviço esse que se torna cada vez mais crítico, porque o consumidor está cada vez mais consciente e exigente, e a concorrência hoje cada vez mais acirrada, né? Então, o consumidor hoje sabe aquilo que ele quer, diferente do que era antigamente, quando se fabricava para vender, quanto mais vendesse, estava melhor, né? Hoje o mercado mudou. Hoje você tem muitos produtos no mercado, com muita concorrência, tá? E com muita concorrência acirrada, e aí eu vou me diferenciar em quesitos pequenos, tá? Então eu preciso fazer com que eles estejam dentro dessas necessidades, senão ele não vai se tornar fiel. Então, ó, uma vez que vivemos a era da chamada comoditização dos produtos, e o que é comoditização dos produtos? Tá? Virou cada vez mais barato você comprar maquinários. Então, por isso que a gente vê hoje, antigamente, vocês não são dessa época, tal, eu e o Osmar somos, né, Osmar? E cerveja tinha Brahma e Antártica só, né? A concorrência era Skol, Brahma e Antártica, praticamente, né? E a Malte não, Malte 90 já veio depois. Estou mais um pouquinho mais antigo aí. Nem tinha Malte ainda. Tá? Então, na comoditização dos produtos, hoje você vê uma porrada de cervejaria aí fazendo produtos artesanais. Por quê? Porque o maquinário se tornou mais barato. Tem uma concorrência muito mais ampla, então a gente fala que é uma era de comoditização, tá? Onde você tem muita concorrência, muitos produtos no mercado, que você precisa trabalhar estrategicamente isso. O que a Ambev faz nessa questão? Ó, o cara começou a crescer lá, ela vai lá e compra, tá? Se ela não comprar, ela baixa o preço lá, né? Traz um produto igual, vai lá, baixa o preço, até você não conseguir se manter no mercado. Então, é melhor você vender para a Ambev do que você continuar no mercado, tá? Então, ó, com pouca ou nenhuma diferença, né, entre si, né, esses produtos, naturalmente, eu já falei bastante sobre isso também. Você pegar uma latinha hoje de cerveja, ela é igual a todos, vai se diferenciar muito pouca coisa no sabor, tá? É só o sabor que diferencia, mas o produto é praticamente igual, né? A distribuição acaba representando uma grande oportunidade de adquirir vantagem competitiva, tá? Então, os formatos de distribuição que eu utilizo, eles que vão ser estratégia, já que os produtos são iguais, tá? Então, daí a importância de uma implementação criteriosa do canal de distribuição que eu vou ter, tá? Se ele que vai me trazer a vantagem competitiva, então eu preciso ser eficiente no meu canal de distribuição. A logística, ela precisa ser perfeita, pessoal. Eu não posso ter gargalos, eu não posso ter sobras, tá? Porque o meu concorrente, ele também está tentando fazer com que não tenha sobras. Essa mínima sobra pode ser o diferencial competitivo que eu estou buscando no mercado. Ok? Então, basicamente, sobre dessa matéria, ela já emenda na questão das tendências que vão moldar o comportamento do consumidor pós-pandemia. Então, até agora, a gente falou de tudo que aconteceu até aqui, né? Comoditização, trade marketing e tal, são coisas que aconteceram até aqui que trouxeram estratégias diferenciadas para as empresas. Mas, e agora? Quais são as tendências no pós-Covid, tá? De que vão alterar com o meu canal de distribuição? O que eu preciso pensar nessa questão porque tendências, né, de pós-Covid, o que vai acontecer pós-Covid, ela vai ter alterações. A prova disso foi que várias empresas, várias indústrias estão passando seus canais de distribuição de forma direta.
Tá? Por quê? Porque se você não conseguir distribuir, as lojas ficaram fechadas. Era a chance que as indústrias tiveram de testar esse canal de distribuição direta. Tá? Então, o que aconteceu? Olha, eles testaram. Algumas se deram bem, outras não. Então, essa tendência pós-Covid, ela precisa já começar a ser trabalhada agora, pessoal. O que vai sobrar para os canais de distribuição nessa tendência pós-Covid? Então, eu preciso já começar esse planejamento agora, tá? Então, ó, primeira coisa, entender o comportamento do consumidor na pós-pandemia e antecipar esses movimentos tem sido alguns dos principais objetivos das companhias no momento atual. Então, que nem eu falei para vocês, as indústrias estão testando para ver se dá certo essa questão de você tentar fazer a venda direta. Era a oportunidade que eles tinham sem que os intermediários chiassem, porque estava praticamente todo mundo fechado. Tá? Então, essa era uma das formas. Então, ó, as empresas entenderam melhor os mercados de que atuam, ou atuarão, né? E apontar possibilidades futuras, caminhos e oportunidades são fatores que permearão a maneira que elas se relacionarão com seus clientes, intermediários e consumidores finais. Tá? Então, eu preciso já pensar no meu intermediário. O meu intermediário, ele está diante de uma crise, tá? Porque nenhum intermediário está vendendo o que vendia anteriormente, tá? E isso vai afetar o mercado, ok? Eu preciso pensar nesse intermediário, em oferecer soluções para esse intermediário, e uma delas está nos canais de distribuição, onde eu busco economia para tentar repassar isso para o meu intermediário, tá? Então, assim, ó, será possível planejar passos em curto, médio prazo, tá? Antecipar-se, preparar-se e até mesmo mudar as trajetórias se os números apontarem em outra direção, tá? Então, pessoal, o mercado, ele mudou muito, tá? Mas muito. A questão de serviços que era apontada como um dos fatores que ia dominar o mercado aí, que ia ter em torno de 85%, 90% das empresas iriam ser de serviços, estava caminhando para essa tendência, tá? Hoje em dia a coisa mudou. Se você pegar, por exemplo, uma barbearia, ela atende muito menos gente do que ela atendia anteriormente, tá? Então, todo o mercado, ele teve alteração. Na distribuição, por exemplo, se eu estou vendendo menos, naturalmente, a minha entrega, ela vai se tornar mais cara. Eu preciso achar soluções, tá? Para que esse produto seja colocado no mercado da melhor maneira possível, de preço, de tudo, tá? Então, se eu diminuir a distribuição, por exemplo, eu coloquei menos produtos no meu caminhão, isso vai gerar um custo maior. Então, eu preciso antever isso, eu preciso solucionar esse problema, tá? Além do uso de ferramentas de mensuração, ó, bem como de números e tendências em âmbito global. Então, pessoal, a gente também já falou muito sobre isso em marketing, né? Que essas ferramentas de mensuração, elas estão aí para serem utilizadas. E o que são essas ferramentas de mensuração? Antigamente, eu conseguia fazer uma pesquisa lá com ela na pranchetinha na mão, ia lá, né, ou fazia essa pesquisa online e tal, mas era uma pesquisa simples, uma pesquisa no papel, que você ia lá, buscava as informações que você precisava. Hoje em dia, galera, você tem inúmeros quesitos de mensuração. Por exemplo, o Facebook te oferece mensuração, o Instagram te oferece mensuração, o Google te oferece mensuração, tá? Se vocês não lembram que a gente falou na aula, tá? Por exemplo, o Facebook, ele trabalha com 3 vertentes diferentes. Ele trabalha para você no sentido seguinte, quem entrou no seu produto e não teve interesse nenhum, entrou e saiu, tá? Lá dentro do Face. Quem entrou lá
e, por exemplo, colocou o seu produto num carrinho, tá? Esse produto, esse cara teve maior interesse, tá? E, por último, aqueles que efetivamente têm interesse, foram lá, já compraram o seu produto, eles compram direto, tá? Então, essas ferramentas de mensuração hoje, elas podem ser utilizadas também nessa questão dos canais de distribuição, tá? Então, ó, esses números e tendências de âmbito global apresentados em diversas pesquisas, né? A gente pode ter algumas fortes tendências para o mercado no período subsequente à pandemia do Covid-19. Tá? Então, eu sei que alguns, a gente até comentou sobre isso na aula, né? Essa aula recente que a gente estava falando a respeito, estava conversando com o Guilherme aqui em aula a respeito disso, de que, por exemplo, alguns itens aumentaram demais a venda, só que eles devem ter uma queda lá na frente. Então, preciso antever tudo isso, preciso entender esse mercado, quando que ele vai ter essa queda, quando que está prevista essa queda, porque hoje está todo mundo correndo atrás, por exemplo, de uma internet mais rápida, de equipamentos para ficar em casa, tal. Amanhã, esse mercado vai voltar ao normal, tá? E isso vai ter uma queda, como subsequência, vai ter uma queda. Eu preciso entender isso. Quanto mais rápido eu entender quando vai ter essa queda, melhor para a minha empresa. Eu estou trabalhando estrategicamente, tá? Então, ó, com essas ferramentas de mensuração, é possível calcular os gargalos e, consequentemente, fazer uma distribuição mais eficaz da produção. E eu até falo não só dos gargalos, tá? O que é gargalo? É o máximo de produção que eu consigo, tá? Não sobrando nada. Aquilo que não vai faltar produto no mercado, eu vou atuar no máximo de produção que a minha fábrica pode produzir, tá? Só que, em consequência disso, pós-Covid, eu preciso entender se esse produto ele vai ter queda ou se ele vai continuar numa crescente, tá? E isso mexe diretamente com os canais de distribuição. Se eu vou precisar aumentar isso, eu vou precisar aumentar o meu canal de distribuição. Se eu vou diminuir, tá? Esse produto vai se tornar mais caro. Se eu vou diminuir esse produto no meu canal de distribuição, por exemplo, eu vou utilizar mais caminhões ou não vou utilizar todo o caminhão para entregar determinado produto, ele vai encarecer esse produto, tá? Então, eu preciso entender esse mercado, eu preciso fazer com que a gente entenda ele na íntegra, ok? Beleza, pessoal? No mais era isso. Agora vocês têm mais ou menos uma situação aí definida, né? Dos princípios dessas matérias, né? Deu para entender os princípios. Então, fica mais fácil de vocês estudarem. Deixa eu só fazer a chamada, então. Falei que ia ser rápido hoje, apesar de ter bastante coisa, né? Foi rapidinho. Não vejo o nome disso aí. Então, vamos lá. A Adriana está aí, né? Presente. Adriana, Ana, está aí. Presente. Anne, está aí. Arielle, tá. Daniel. Presente. Tá aí. Douglas presente. Douglas está aí. Grazi. Tá. Presente. Ô, Grazi falou meio grosso aí, hein? O que aconteceu aí? Guilherme está aí. Jarison não. Karina Barroso não está, né?
Tá aí. Karina Ferreira tá. Kátia tá aí. Presente. Luiz tá. Mar. Presente. Elaine tá. Thaís. Presente. Aí. Vinícius Berto. Javier tá aí. Presente. Lilian. Tá. Denivaldo. Presente, professor. Filha. Aí. Beleza, galera. Vamos terminando um pouquinho mais cedo. Nossa última aula. Fazemos prova agora. Espero que entrar em férias em novembro, né? Vocês não me deixem de férias para dezembro. Viu, Grazi? Viu? Vocês que não tiram nota aí, não, viu? Me deixem entrar de férias em novembro, por favor. No comecinho de dezembro. Não. É, William, você também, hein? Faz favor, hein? Não é possível que eu vou. Rapaz, se eu não tirar 4, eu tenho que me enforcar. Tá bom. Então, beleza, galera. Tá aí. Professor, Então, oi, pode falar. você me deixa de férias em novembro, tá? Hã? Você me deixa de férias em novembro. Ah, bem que eu quero. Oh, como eu quero. Rapaz, ter que ficar fazendo prova aqui para vocês, ter que ficar bolando prova para vocês, cara. 3 provas não, pelo amor de Deus, hein? Ô, professor, só depende dele, né, professor? Então, Só estudar. agora ele ficou estudioso, cara. Ele ganhou lá o jogo de empresa, ele está todo estudioso. Vamos ver se isso vai se refletir na prova, né? Eu vou colocar em inglês, professor. Beleza, então, galera. Vou cortar Segue aqui o a líder aí, gravação. professor. Segue o líder. Segue